Olá, aqui é o Eliezer Zarpelão e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre as top 10 vulnerabilidades que a WASP faz a pesquisa de tempos em tempos e eles mostram quais são as principais vulnerabilidades que encontradas nas empresas. Primeiro a gente vai falar um pouco o que é a WASP, para quem não tem ainda esse conhecimento, só para a gente nivelar. Então significa Open Web Application Security Project. Então é um projeto aí open source, um projeto livre de melhoria da segurança nas aplicações web. É uma entidade sem fins lucrativos, tem reconhecimento internacional, então tem chapters e capítulos em várias cidades ao redor do mundo aí. É bastante reconhecida. O foco é na colaboração para a segurança de software, como todo projeto open source, o foco é de ser colaborativo, de os participantes aí colaborarem com a evolução da comunidade. Quais são os benefícios, então, da WASP, de a gente seguir as recomendações e a gente. O que traz de bom para os nossos projetos? Então, ajuda a tornar as aplicações mais blindadas contra ataque cibernético. É, não existe nenhum sistema 100% seguro, isso é uma falácia e não tem como existir nada 100% seguro, mas a gente tem que sempre estar procurando é, melhorar e se antecipar aos problemas mais comuns aí, principalmente. Se a gente pensar, por exemplo, na nossa casa, você não pode, quem que deixa a porta aberta, deixa sem chave, sem nenhum segredo, nada. Por mais que às vezes a gente não tem coisas de muito valor, mas a gente tem a nossa privacidade, né, que é muito valiosa. Assim, às vezes a gente não tem algum material, mas você tem que ter no mínimo a sua privacidade. A gente tem que pensar isso no nosso projeto de software também. Então a gente tem que ter um mínimo ali de segurança, certo? Colabora para a mitigação de erros e falhas operacionais do sistema, então tem diversos é, itens aqui propostos pela WASP que ajuda a gente a mitigar erros. Então, a gente às vezes seguindo alguma boa prática, a gente já consegue evitar uma série de erros nos nossos sistemas. Contribui para uma codificação mais forte utilizando criptografias, isso é um assunto que a gente vai passar superficialmente aqui, mas é um assunto que é bem interessante. A gente, todos os desenvolvedores, o pessoal da área de tecnologia tem que estar bem com esse conhecimento cada vez mais aprofundado. E aumenta o potencial de sucesso de aplicação. Se a gente pensar que quando uma aplicação tem uma falha de segurança grave, uma falha de uso mesmo, tende a se a gente pensar, por exemplo, em aplicativos ou aplicações web, os usuários tendem a ficar insatisfeitos e parar de usar a sua aplicação. Ou se for no caso de um cliente, pode até romper um contrato, por exemplo, se tiver uma falha grave de segurança. E um benefício também é a reputação das empresas desenvolvedoras de software. Se a empresa segue esses princípios aqui que a gente vai falar hoje, a gente tende a ter uma reputação maior do que as empresas que não estão nem aí e desenvolvem software nas coxas aí não se preocupam muito com isso. Então vamos lá falar das top 10 vulnerabilidades. A primeira vulnerabilidade, eu estou usando aqui notação A1, que é a notação que a WASP usa, tá? É a injeção. Então tem vários tipos de injeção. O mais famoso aí é o SQL Injection. Então quando a gente fala de injeção de código, significa que o atacante ele está tentando injetar um código para ser executado, um código que você não estava esperando. Que nem no caso na tirinha abaixo aí, a pessoa tá falando lá que aqui é da escola do seu filho, estamos com algum problema no computador aqui, fala assim, ele quebrou alguma coisa, fala, então, o nome do seu filho realmente é Robert, aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula, drop table estudantes, ponto e vírgula, menos, menos. Então, porque a pessoa se cadastrou o nome com essa string aqui, Robert aqui, drop table. Então, se lá no código ele, por exemplo, estiver aceitando, essa aspas aqui vai fechar a variável do nome e ele vai executar esse comando lá no SQL.
Então, isso que é um exemplo bem básico de injeção de código. E ainda tem muita aplicação que não faz nem, por exemplo, um replace é, no campo lá que é string para substituir aspas simples por duas aspas simples. Ou então você colocar por parâmetro as variáveis que você vai receber para não ter esse risco de executar algum código. Tá? É, então, isso é um tipo de caso que acontece, é um caso bem básico, mas ainda acontece muito, tá? Então é uma situação que a gente tem que evitar. Pensar sempre que o usuário no input de dados ali do nosso sistema ele pode tentar inserir algum código executável. Como que a gente previne? A gente sempre vai colocar a vulnerabilidade e a forma de prevenção, tá? Então não use consultas SQL dinâmicas quando elas puderem ser evitadas. Então uma sugestão é usar instruções preparadas aí prepared statements, que é você colocar os parâmetros ali já e você só alimentar esses parâmetros. Ou usar a stored procedure, né, que é procedimentos armazenados, se você estiver com o seu SQL em inglês aí. Manter sempre os seus bancos de dados atualizados e reduzir a superfície de ataque. Então, quando a gente fala de superfície de ataque, é onde o atacante ali consegue atacar. Tipo, o que você está expondo ali de vulnerabilidade para atacar. Então, uma ideia de reduzir superfície de ataque por exemplo, desabilitar essa procedure no SQL lá, o XP CMD Shell. O que esse XP CMD Shell faz? Se a gente olhar lá a documentação dele, ele passa uma string para execução. Então eu passo uma string para execução, ela vem desabilitada por padrão, tá? Mas se, por exemplo, eu colocar lá, executar um CMD shell ali e dar um dir lá, ele vai mostrar tudo que tem com um exe na pasta que ele estiver executando. Então se tiver habilitado, se tiver habilitado, né, é um perigo bem forte aí, porque o atacante através do SQL Injection consegue entrar acessar o seu servidor e executar comandos ali no seu servidor. Use privilégios apropriados, ou seja, se um usuário lá que está conectado ele não pode fazer insert, por exemplo, ou desabilitar, por exemplo, o usuário que vai acessar da sua aplicação web acessar a sua base de dados, não faz sentido ele ter acesso a um drop table, por exemplo, os comandos drop ou create, por exemplo. Ele vai fazer select, insert, delete, não tem, às vezes até delete você vai barrar, mas sempre pense nos privilégios apropriados. Uma forma de resolver isso também é usando os ORMs, que são mapeamento de objetos ali relacionais, que a gente consegue transformar nossas bases de dados em objetos ali na linguagem que a gente está trabalhando. Então isso ajuda também a evitar esse tipo de ataque, o mapeamento objeto relacional. O próximo tipo de ataque é quebra de autenticação, quando IDs de sessão não são rotacionados depois de logar. Então quando a gente loga no sistema, geralmente ele gera um ID de sessão, e se você sai e entra de novo, a ideia é que isso seja rotacionado, ele não reaproveite IDs antigos. Então, se o cara está fazendo um ataque de força bruta ou um outro ataque automatizado, ele consegue quebrar isso. Ou, por exemplo, usar a senha padrão, senha fraca, senha conhecida. Tudo isso pode ser considerado uma falha de quebra de autenticação. Então, o pessoal deixa lá o servidor com o usuário admin. Se você instala um WordPress, por exemplo, você deixa a senha padrão ou deixa a pasta padrão lá. Então, isso facilita a quebra da autenticação. Então, a forma de prevenção é alterar o ID da sessão depois de um login com sucesso, implementar uma proteção de força bruta, por exemplo, você colocar algum CAPT, alguma coisa para evitar que o pessoal fique, ou colocar alguma configuração nos seus equipamentos de rede mesmo para evitar esse tipo de ataque, e implementar a complexidade de senha, você colocar aqueles marcadores ali, já tem até em JavaScript pronto lá que ele vê a senha e vê o quão forte é aquela senha, e não deixa um usuário cadastrar uma senha fraca. Uma terceira vulnerabilidade é a exposição de dados sensíveis.
Então, os dados sensíveis eles são transmitidos ou armazenados em texto plano, em texto claro, ou então usando criptografia fraca ou antiga. A gente teve recentemente um ataque, se não me engano, no Ministério da Saúde, que o login e senha ficava no HTML ali exposto com base 64, entendeu? Então não tinha segurança nenhuma. Né? Você só converter para base 64, qualquer um vai lá e não é uma criptografia, é só um encoding só. Então não tem, não é nem considerado criptografia. Ou você usar uma criptografia muito fraca que hoje em dia é fácil de quebrar. Então tem que tomar cuidado, principalmente hoje com LGPD. É, então, para quem não sabe o que é LGPD, olha aqui no meu canal, tem vídeos de outros canais, que é um vídeo que eu gravei lá para Digital Innovation One, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso pega bastante de você deixar exposto um dado pessoal ou um dado sensível mesmo de você, tipo um cartão de crédito, por exemplo, tá? A prevenção é criptografar os dados sensíveis tanto no armazenamento como no trânsito. Ou seja, se você vai passar do back-end para o front-end ali, é sempre criptografado. E usar algoritmo de criptografia, protocolo e chaves atualizados e fortes, tá? Sempre. Isso aqui, tipo assim, é uma forma de prevenir, tipo, tem o atacante, se ele tiver lá um computador, um recurso computacional mais forte, ele vai conseguir quebrar? Vai, mas vai dar trabalho, entendeu? A mesma coisa se você colocar uma chave tetra lá na sua porta. Se for uma chave normal, o cara vai conseguir abrir de um determinado tempo. Uma chave tetra ele vai demorar mais. Claro que ele vai poder vir com um tanque e derrubar a sua porta, mas pelo menos você fez a lição de casa. Tem os ataques aí de entidades externas de XML, que os atacantes podem explorar vulnerabilidades em processadores XML. Se eles puderem fazer um upload de um XML ou incluir conteúdo malicioso no documento XML. Isso acontece porque tem algumas falhas em alguns processadores de XML, que isso permite o cara executar ou retornar, por exemplo, nesse caso aqui, retornar um determinado informação sensível lá, o etc password lá da sua máquina, e ele jogar isso no processador XML. E aí, quando ele acessar o XML, vai ser executado esse item aqui. Isso é uma configuração que a gente consegue prevenir desabilitando entidades externas XML ou processamento de DTD nos XML sparse da nossa aplicação. Esse link aqui, que é da própria OASP, tem aqui como você prevenir isso em todas as linguagens, tá? Então, se você estiver usando C, Java, você estiver usando o Sax lá para fazer o Transform XML Reader, ele tem lá como você marcar para desabilitar as entidades externas XML, tá? Então isso é bem importante, às vezes é uma configuraçãozinha que você coloca. Hoje a maioria vem habilitado, mas é bom sempre conferir para deixar ok. Então evitar esse tipo de ataque que é feito dentro do processador do XML. Outra vulnerabilidade é a quebra de controle de acesso, ou seja, o atacante conseguir escalar ou elevar privilégios. Acontece, por exemplo, com um acesso de um usuário regular com permissões de administrador. Então, às vezes você deixa um usuário ali super mega blaster lá com acesso a tudo, e isso é bem perigoso. Porque então a gente previne isso implementando mecanismos de controle de acesso, ou colocando, por exemplo, uns clientes que eu trabalho, eles colocam lá o Balabit, por exemplo, se você precisar acessar um servidor, você tem que autenticar antes nessa camada aí de segurança para conseguir acessar o servidor, você não consegue acessar direto. Então isso é uma forma ali de você controlar o acesso dos usuários, tá? Outra vulnerabilidade são configurações de segurança incorretas. Então, funcionalidades necessárias habilitadas ou instaladas, como portas ou serviço. Isso acontece às vezes, você instala o WordPress, por exemplo, ele vem ali com um monte de coisa habilitada, às vezes que ou são ataques que já estão expostos. Ou às vezes uma porta que fica aberta e não precisava, um serviço que fica habilitado e não precisava. Ou utilização de conta padrão e senha padrão, você vai lá e bate um admin lá e consegue acessar. Então tem vários pontos aí de configuração de segurança incorreta que às vezes a gente sai instalando tudo default
e a gente nem sabe o que está exposto. Então é bom ter um capricho aí para pensar nessas configurações. Aí como a gente previne, fechar a porta desnecessária, desabilitar o serviço necessário, remover as contas padrão e mudar a senha padrão. Então no SQL, por exemplo, lá tem o usuário SA lá, que é o o super admin lá, que vai conseguir acessar tudo. E aí, geralmente o pessoal deixa o login SA, a senha user, ou a senha SA123, então, ou deixa sem senha. Eu já vi acontecer isso, base que umas versões antigas do SQL que deixava a senha, podia deixar a senha em branco. Eu não sei se as versões mais novas já evita isso, mas geralmente as aplicações começam a barrar isso. Mas geralmente peguem esses usuários e mudem o usuário, mudem a senha padrão para ter um mínimo de segurança. Uma outra vulnerabilidade é o cross-site scripting, que é o XSS, quando o atacante consegue executar scripts no navegador da vítima. Até uma aplicação que vocês podem usar para testar esse tipo de, de penetração, de teste de penetração aí para conseguir invadir os navegadores. Vocês podem olhar esse bife aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas até um curso que eu indico aí, o do Bruno Dias, se vocês forem olhar lá na Udemy, que é Pentest para iniciantes, que ele explica inclusive como funciona essa ferramenta mais a fundo. Mas é uma ferramenta que você consegue simular isso de você entrar num site e o atacante conseguir puxar todas as suas informações e carregar um monte de coisa da sua máquina e consegue explorar muita coisa através de scripts JavaScript que você consegue tipo colocar, por exemplo, um script dentro de um campo nome, por exemplo, e na hora que o admin lá for acessar aquele cadastro lá na máquina dele, ao invés de carregar o nome, vai executar aquele script. Então, como que a gente previne? Validar a entrada de dados tanto no back quanto no front, colocar whitelists aí para só o que a pessoa pode digitar, com uma expressão regular, por exemplo. Se é nome, o cara só pode digitar alguns lá, apóstrofe, ou de A a Z. Não pode colocar número, não pode colocar maior, menor. Ninguém chama Eliezer maior Zarpelão. Então tem que evitar, limpar tanto eu coloquei tanto no back quanto no front, porque às vezes você coloca no front só lá no JavaScript para validar e a pessoa vai lá e desabilita o JavaScript. Aí você consegue ou manda via Postman, por exemplo. Então você não vai passar na validação do front. Então por isso é bom sempre validar no back e na hora de você mostrar esse dado, você codificar, você dá um HTML encode para ele exibir como se o cara colocar maior script, você escreve na tela maior script, você não coloca, aí ele substitui lá no HTML por aquele e-comercial lá e eu acho que é e-comercial GT, alguma coisa assim. Tinha uma codificação lá de HTML que ele fica para ele exibir o código, o símbolo maior e menor, não exibir uma tag script. Uma outra vulnerabilidade é a deserialização insegura. Então, o que é o processo de serialização? Que é quando a gente traduz estrutura de dados, objetos, em formatos que podem ser armazenados ou transmitidos ou reconstruídos depois. Quando a gente pensa em orientação objeto, eu tenho um objeto, eu transformo ele, por exemplo, num JSON, que é um texto ali estruturado, ou no XML. Eu mando isso pela rede, lá do outro lado eu pego esse JSON e converto de novo para o meu objeto lá do outro lado. Então, se eu posso usar, por exemplo, se eu tenho um back-end aqui em .NET e meu front lá está em Angular, se eu passo a informação do meu .NET para o Angular em JSON, eu consigo ter essa serialização e deserialização dos dois lados. A deserialização é segura quando o atacante muda o objeto entre a serialização e a deserialização. Então ele consegue invadir ali alguma coisa na serialização ou conseguir manipular para conseguir executar alguma coisa do outro lado. Então uma forma de prevenção é não deserializar objetos de origens não confiáveis. Então se você não vai bater numa API X lá que você não sabe o que pode vir e serializar dentro do seu objeto que pode dar BO. Uma outra vulnerabilidade é a utilização de componentes vulneráveis. Os softwares são vulneráveis, desatualizados e ficam sem suporte, então a gente tem que
Desculpa, eu estava tomando uma água aqui. Mas a gente tem que sempre manter os softwares atualizados, porque ele com o tempo ele vai depreciando. E a prevenção é manter os componentes atualizados. Tem até um meme aí quando você vai atualizar do Linux, ele é maior pergunta, né? Se você aceita lá as novas funcionalidades, evoluções ali, melhorias. E o Windows 10 vai lá e fala, meu, atualiza aí, senão vai parar de funcionar tudo. Mas você tem que manter os componentes atualizados, porque às vezes sai uma atualização de segurança ali e o pessoal consegue saber, por exemplo, se a gente olha num site nosso, a gente sabe o que está pelos headers e você consegue identificar muitas vezes qual versão da pasta está rodando, qual versão do IS. Aí você está usando um IS antigo lá, por exemplo, que os atacantes já sabem que tem alguma vulnerabilidade. Você está entregando muita informação e ele sabe que está desatualizado o seu sistema. E a última vulnerabilidade é o registro e monitorização insuficiente. Então, quando a gente tem logs insuficientes, por exemplo, saber login, falha de login ou saber transação de alto valor, é bom sempre você monitorar. Se você tem um e-commerce, por exemplo, você monitorar lá que o cara comprou 50 mil reais. Fala assim, meu, alguma coisa pode estar errada, pode ser um ataque. Então você olhar, por exemplo, esses picos, ou até quando tem sistemas já que com inteligência artificial consegue identificar esses outliers, esses picos e emitir algum tipo de alerta. Tá? Então, a prevenção é gravar logs de eventos importantes com o contexto do usuário, por exemplo, você colocar o username, o IP, a data e hora. É bom sempre estar adequado com o LGPD, esse tipo de log também, tá? Mas é sempre importante saber o contexto ali daquele evento. Então, por exemplo, o cara falhou o login 5 vezes. Aí você consegue ter o IP dele. O IP é lá de um cara da Tailândia. Aí passa 3 segundos, tem de novo 5 tentativas em outro login do mesmo IP. Aí você começa já a ver um padrão que está tendo um ataque. Então é importante você ter esse monitoramento, essa monitorização para você conseguir ter insumo para melhorar o seu software ou eventualmente bloquear uma determinada faixa de IP. E aconteceu isso num cliente que eu trabalho que o pessoal começou a barrar os acessos da China, da Rússia, porque, meu, ninguém não tem nenhum funcionário trabalhando lá na Rússia. Então, o pessoal começava a barrar porque estava tendo muita tentativa de invasão. Beleza? Aqui tem algumas referências para vocês. Então, o site da WASP aqui, que vocês podem acessar, entender, olhar mais lá todas as atividades ali dessa organização. A gente tem esses controles proativos, que eu vou gravar um vídeo para colocar também o que a gente pode fazer para ser proativo, né? Não ficar esperando dar problema para acontecer tomar alguma ação. E aqui tem o link do Meetup do ASP São Paulo, que eu sugiro vocês entrarem e se tornarem membros, pelo menos do Meetup aqui, porque a próxima tornar membro da WASP tem uma taxa ali que está em dólar, né? Então é um pouquinho por ano, é $50, mas quando a gente converte isso, se você pegar lá para a vida inteira, por exemplo, é $500. Hoje aí já deve estar batendo uns R$ 6 o dólar, então fica puxadinho o valor. Mas participem do Meetup, que já conseguem ter acesso, trocar ideia com o pessoal. E o pessoal é bem receptivo, assim, o pessoal se ajuda bastante. Eu participo até do grupo do WhatsApp deles lá, é bem interessante. Beleza? Então, muito obrigado a atenção de todos. Aqui tem meu site, meu GitHub, meu LinkedIn. No Twitter, no Instagram tá como Eliezer Japelão. Se inscrevam também no canal, ativem as notificações aí, compartilhem esse vídeo aí com seus amigos, o pessoal que trabalha com vocês. E que vocês tiverem de dúvida, críticas ou sugestões, podem deixar nos comentários aí ou mandar nas minhas redes sociais. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.